joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais. Um presente ou uma propina? O kit de joias foi entregue para o governo brasileiro numa viagem à Arábia Saudita, viagem comandada pelo então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que é almirante da Marinha. A gente tem aqui a imagem, a fotografia do kit. Principalmente o que chama mais atenção é esse colar, né? Impressionante, super valioso. O ministro representava Bolsonaro nesta viagem. E aí, na hora de voltar ao Brasil, entregou o kit de joias feminino para um assessor, para ver se passava na mochila, na alfândega, no aeroporto em Guarulhos. Só que não passou. Acendeu a luz, né? Você sabe quando as pessoas viajam, é luz verde, luz vermelha, acendeu a luz vermelha, aí tem que vistoriar a mochila. A hora que abriram a mochila, tem imagens desse momento de apreensão também, estava ali dentro. Tinha um cavalo, uma estatueta de um cavalo, e por baixo, ali misturado, esse kit bastante valioso, que estava na mochila do assessor do ministro, que também é militar. Então é o segundo militar envolvido na história. O que aconteceu a partir daí? O material ficou apreendido porque não tinha sido declarado na entrada. Eles tentaram, né? Deram uma carteirada ali, mas os funcionários da Receita trabalharam direito e falaram, não, isso aqui é valioso, tem que declarar, não declarou, está apreendido. Ah, mas é para o patrimônio do Estado brasileiro, é um presente para a presidência da República. Se é para o Estado, vocês têm que declarar que é para o Estado brasileiro, não é para o presidente, e aí a gente pode liberar sem pagamento de imposto. Agora, se for algo particular, tem que pagar imposto. E aí ficou por ali, ficou apreendido o material. O Bolsonaro, em 2022, fez 8 tentativas de resgatar esse material lá da alfândega de Guarulhos. A apreensão aconteceu em 2021 e durante 2022 ele ficou tentando. Imagine, durante campanha eleitoral e ele preocupado em tirar de lá as joias. Por que será, né? Aliás, esta semana circulou um vídeo mostrando que já em dezembro de 2022, depois da eleição, com o Lula já eleito, um militar também, aí já é o terceiro militar envolvido, vai até Guarulhos e faz nova tentativa, pessoalmente, e joga uma conversa para cima do funcionário da Receita, eu estou aqui para retirar o material, veja bem, já acabou o governo, está acabando, eu preciso levar. E o funcionário fala, eu não tenho autorização nenhuma para tirar esse material daqui. O militar ainda tenta dar uma carteirada, fala, conversa aqui com o meu chefe, o coronel. Não vou conversar com ninguém por telefone, diz o funcionário da Receita. Então a gente mostra, a gente percebe que havia um empenho do governo Bolsonaro para tirar aquelas joias dali. Por quê? Porque ele queria incorporar o patrimônio privado, o patrimônio particular da família e não do Estado brasileiro, o que é proibido por lei. Durante toda a semana circulou a informação, e aí se confirmou inclusive por documentos, que um segundo kit de joias, este masculino, olha aqui, a gente tem a imagem também, ó, aí a peça principal é um relógio, bastante valioso também, não tanto como o kit feminino, mas bastante valioso. Esse segundo kit passou pela alfândega, passou no meio ali das bagagens. Quem será que estava trazendo? Será que foi o próprio ministro? E aí não foi vistoriado e passou o kit? Com quem ficou esse kit masculino? Com o Jair Bolsonaro. Aliás, em entrevista lá nos Estados Unidos, o ex-presidente deixou escapar uma frase esquisitíssima, conversando com os apoiadores dele, com algum jornalista. Falou o seguinte, não, veja bem, esse presente foi acertado pelo pessoal lá dos Emirados Árabes. Presente acertado. Presente ou você ganha ou você não ganha, você não acerta. O que você acerta é um prêmio. O que você acerta, talvez, é uma propina. Essa é a primeira dúvida. Que história é essa de presente acertado? Segundo, a viagem foi à Arábia Saudita e o Bolsonaro falou em Emirados Árabes. E aí chama a atenção. Porque quem comprou a refinaria privatizada pela Petrobras na Bahia, durante o governo Bolsonaro, um fundo de investimentos dos Emirados Árabes Unidos. Muita gente, então, levantou a hipótese, será que essas joias foram uma espécie de propina porque o governo Bolsonaro facilitou a venda da refinaria para esse fundo privado dos Emirados Árabes Unidos? Poderia ter sido uma espécie de agradecimento pela venda, que foi quase uma entrega assim, da refinaria
Landulfo Alves, a mais antiga do Brasil, no estado da Bahia. Esse é o escândalo que está nas manchetes há 10 dias, pelo menos. Já tem pedido de CPI no Congresso para investigar o escândalo das joias. Já tem também investigação da Polícia Federal, da Receita Federal, da Controladoria Geral da União, vários órgãos investigando esse caso. Teoricamente, há um momento político bastante ruim para o Bolsonaro, inclusive o partido dele, o PL, suspendeu aquela ideia de lançar a Michele Bolsonaro como uma liderança política, porque a ideia deles era essa. O Bolsonaro está meio queimado, saiu do governo, a Michele tem boa imagem junto às mulheres evangélicas, né? Gostemos ou não, mas enfim, ela tem uma imagem forte junto às mulheres, sabe se comunicar, então o plano do PL, o partido do Bolsonaro, era lançar a Michele como liderança, fazer palestras, percorrer o país, mas com essa história das joias eles suspenderam. Inclusive tem um setor do PL, partido, que quer se afastar dos Bolsonaro. Está defendendo o afastamento em relação a toda a família Bolsonaro. Bom, teoricamente, então, o momento ruim de Bolsonaro facilitaria a vida de Lula, certo? Para ir aprovando as coisas no Congresso, avançando no governo? Não é bem assim. O presidente Lula está com dificuldades na articulação da base de apoio no Congresso. Os partidos mais próximos ali de esquerda, centro-esquerda, têm apenas 130 votos na Câmara dos Deputados, em 513. 130 é pouco. Aí tem lá o MDB, o PSD do Kassab. Somando esses partidos, não dá maioria ainda. De quem que o Lula depende para aprovar projetos de lei? Depende do Centrão, o velho Centrão, os partidos tradicionais, que vendem o seu apoio independentemente do governo que está no poder. Quem é que opera o Centrão, quem é que coordena? O Arthur Lira, que foi reeleito presidente da Câmara. Bom, na semana que passou havia grande expectativa de que Lula demitisse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Lembram dele? Está aqui a foto, olha. Não disse a que veio, ministro das Comunicações que não entende de comunicação, se envolveu em escândalo, pegou avião para ir para São Paulo para participar de evento particular. Então estava com a pinta de que seria demitido pelo Lula. O Lula convocou para uma reunião, botou panos quentes e não demitiu o Juscelino. Por quê? Porque o Juscelino é da turma do Centrão. Se o Lula demitisse o Juscelino, ia aumentar o problema dentro da Câmara, dificultar ainda mais. O Arthur Lira sentiu esse momento de fragilidade do Lula, do governo, e está querendo arrancar mais concessões. Ele quer cargos de segundo escalão, terceiro escalão, principalmente na Codevasf, que mexe ali com obras no interior do Nordeste do Brasil. O Arthur Lira sentiu a fragilidade do governo na Câmara e fez uma declaração em São Paulo. Nós temos aqui um evento com empresários, disse: o Lula não tem base para aprovar nada no Congresso. Ele quer dizer, vai ter que conversar comigo, porque sozinho não aprova nada. É uma situação difícil, que Lula ainda está manobrando, ao mesmo tempo em que tenta arrumar a casa no lado da economia, ele tem que negociar com o Centrão, o Congresso Nacional. No campo político, a possibilidade de criação de uma super aliança conservadora, uma federação partidária que uniria o partido do Lira, o PP, com União Brasil e com o Avante. E aí teria quase 120 deputados, é uma federação, como se fosse uma aliança permanente. E uma federação também deve ser criada uma outra federação pelo PDT, PSB e o Solidariedade, esses mais próximos do Lula. Então, o campo político, os partidos vão se reorganizando no Congresso, com essas federações. O Brasil tem muito partido, com essas federações fica até mais organizado, o sistema político e partidário, porque são vários que se juntam, aí você tem que negociar com menos gente. Então, esse é o quadro em que a gente assiste o desgaste da família Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, as dificuldades políticas de Lula para fazer o governo deslanchar nesse começo de primeiro ano do novo mandato.